Queridos irmãos, a paz do Senhor, neste momento nós iremos refletir um pouco da palavra do nosso Deus. E eu desejo que esta palavra, ela alcance o seu coração e ache guarida, que esta semente, ela caia em uma boa terra e assim frutifique para a glória do nome do Senhor. Que a sua fé neste dia, ela seja acrescida da bênção, da misericórdia, da bondade de Deus, que tem sido tão grande sobre cada um de nós. Mesmo diante desta situação em que o mundo está vivendo, Deus é Deus. Ele continuará sendo Deus e nada pode impedir o seu agir. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. O texto nos conta a história. Verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus, ou seja, obrigou Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Despedida, pois, as multidões, subiu Jesus ao monte e foi orar, a fim de ficar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco com os seus discípulos já estava longe da praia, a muitos estádios da terra, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, com os seus discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de temor, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe então Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém Pedro reparou na força do vento e teve medo. E ele começou a submergir e gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que você está duvidando? Subiram ambos para o barco e então cessou o vento. Esta não foi a primeira vez em que Jesus estava acalmando uma tempestade. Lá em Lucas, no capítulo 8, verso 22, a Bíblia nos conta outra história, onde Jesus está atravessando para Gadara, este lago, este mar da Galileia, como também é conhecido, e no meio do caminho surge uma grande tempestade. Jesus está dormindo. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam que aquilo ali era frequente, que sempre acontecia uma tempestade. Mas eles tiveram medo, porque a tempestade era muito forte. Era diferente das outras tempestades que eles já tinham enfrentado. Era algo diferente para eles. E os discípulos começam a fazer tudo o que o seu conhecimento lhe deu, para que pudessem sair daquela tempestade, para que pudessem fugir daquela tempestade. Mas era inútil o desenvolvimento do trabalho que eles faziam. E provavelmente, mesmo tendo feito tudo, perceberam que não tinham sucesso. E aí eles lembraram de que Jesus estava lá no barco. Eles correram apressadamente, foram ao encontro de Jesus e começaram a gritar: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo, Senhor, salva-nos. E Jesus se levantou. Jesus ergueu-se diante daquela tempestade e ordenou que o vento parasse de soprar, que o mar se aquietasse. E eles obedeceram à voz do nosso Deus. Sabe, amados, nesse texto que nós lemos, isto acontece novamente depois que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Era uma quantidade insignificante, mas nós temos um Deus que faz prodígios e maravilhas. Um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. E este é o Deus que nós servimos. E depois que Jesus alimenta uma grande multidão, porque o texto nos diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que ali estavam. Uma multidão imensa foi alimentada. Jesus ordena que os seus discípulos novamente atravessem o mar e agora
não mais para Gadara, mas para Betsaida. Vá. Enquanto Jesus despede a multidão, e Jesus vai e sobe ao monte e vai orar. Mas de lá do monte, toda a noite, Jesus estava orando. E ao romper da manhã, ao clarear do dia, Jesus observa que os seus discípulos estão novamente em perigo, que os seus discípulos novamente estão atormentados, que há uma tribulação sendo vivenciada pelos seus discípulos. É que uma nova tempestade havia surgido. Dificuldades sempre sobrevêm às nossas vidas. Independente se você é rico, se você é pobre, se você possui, se você não possui, se você é branco, se você é mais escuro, independente da sua classe social. Tempestades surgem a todas as pessoas. Mas o que eu gostaria de dizer a você é de que existe um Deus que observa as nossas vidas e que tem o controle de todas as coisas e que Ele observa todas as coisas. Lá em Marcos, no capítulo 6 e no verso 22, o texto diz o seguinte, Marcos capítulo 6, verso 48. O texto diz que, e vendo Jesus, Marcos está dizendo que quando Jesus viu que os discípulos estavam em dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 às 6 horas da manhã, Jesus veio ter com ele andando sobre o mar. Jesus observou que os seus discípulos não poderiam vencer aquela tempestade. Sozinhos eles não conseguiriam. E aí Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. O que me chama muito a atenção nesse texto é que no outro episódio Jesus estava dormindo dentro do barco. E os seus discípulos correm e acordam Jesus. Mas nesse texto que lemos, Jesus agora não está dentro do barco. Os discípulos aparentemente estão sozinhos. Porque eu digo aparentemente, porque nunca estamos sós. Nós temos o Senhor, o nosso Deus ao nosso lado sempre. Ele disse, eu não vos deixarei sozinho, eu vou enviar o Consolador e Ele vai estar convosco todos os dias. E amados, a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, os seus discípulos estão temerosos, estão angustiados, seus discípulos estão preocupados, porque a situação parece que vai engolir todo mundo, que todo mundo vai perecer. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele deseja nos ensinar princípios da sua palavra. E esses princípios devem estar dentro dos nossos corações. Deus deseja ensinar ao seu povo que Ele cuida de nós em todo o tempo. As mãos do Deus a quem servimos, Ele está sempre estendida em nosso favor. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Ele deseja nos ensinar isto. Toda a terra manifesta a glória de Deus. E Deus tem o domínio sobre toda a terra. Foi Ele quem criou todas as coisas. Deus deseja nos ensinar de que em todos os momentos os seus olhos estão fitos em nós. E de que Ele sempre virá em nosso socorro. O texto nos ensina, amados, que a importância, o que é mais importante é termos o Senhor Jesus conosco. É podermos dizer, vem amado nosso, e Ele virá em nosso socorro. Vem Senhor e nos ajuda, e Ele ouvirá o nosso clamor. E Ele nos socorrerá e Ele nos responderá. Provavelmente os discípulos também naquela situação remaram, tiraram água de dentro do barco, fizeram o que era possível ao seu alcance, mas nada conseguiram fazer. Porque tem coisas, como diz o hino da nossa irmã Rose Nascimento, tem coisas que só Jesus faz. Há uma canção que diz assim, onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou em alta montanha, não importa, Senhor, onde eu estiver, o que vai importar é a tua presença junto comigo. É a presença de Deus que fará toda a diferença nas nossas vidas. Mesmo eu estando em um vale, em aflição, em tribulação, como o mundo está hoje. O que faz a diferença entre você e aquele que não tem Deus é a presença de Deus no teu lar, na tua vida. É a presença de Deus estando contigo.
Onde quer que eu esteja, Senhor, mesmo em um vale ou em alta montanha, mesmo desfrutando de bênçãos, o que vai me fazer, Senhor, feliz é a sua presença comigo. Não importa qual a situação em que estamos vivenciando, Deus vai estar sempre nos vendo. Jesus estava no monte, mas ele estava observando seus discípulos lá no mar e viu em aflição e foi ao encontro dos discípulos e andou sobre as águas. Jesus estava quebrando toda a lei da física e mostrando a natureza e a todos aqueles que estavam ali que Ele é Senhor soberano e Ele tem o governo de todas as coisas e que nada foge do seu controle e que nada foge, aleluia, da sua potente mão. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Sabe, amados, a gente está muito apreensivo, muito preocupado com o que virá, com o que acontecerá. E isto é normal porque somos humanos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O que vai fazer toda a diferença na minha casa e na tua casa e na casa das demais pessoas é a presença do Cordeiro de Deus. A presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Se você ainda não tem convicção desta presença, convide Ele. Diga, vem Senhor e reina na minha casa. Vem Senhor e reina na minha vida. Vem Senhor e entra aqui e acalma esta tempestade. Porque esta pandemia está tomando conta, mas as coisas difíceis continuam aí. Há dificuldades por todos os lados. Há enfermidades por todos os lados. Mas nós temos um Deus zeloso e cuidador das nossas vidas. Aquele que sempre está com seus ouvidos atentos. Ele diz na sua palavra, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvi-lo dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. O Salmo 46, irmãos, nos ensina isto. O Salmo 46 diz assim, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro bem presente nos momentos difíceis, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e expurgem, na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe o que é que acontece? Existe um rio que ele corre lá do trono de Deus. Ele alegra a cidade de Deus, está lá no santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela. Deus não está na ponta, Deus não está no começo, Deus está no meio, centralizado, no domínio de todas as coisas. Ele vê todas as coisas, Ele observa todas as coisas. Deus a ajudará. Bramam as nações, reinos se abalam, porém Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Veja que assolações efetuou sobre a terra. Ele põe um termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O Senhor nos diz, aquietai-vos. Aquiete o seu coração e saiba, eu sou Deus. Em meio a esta situação, todo dia em que o mundo está vivendo, eu serei exaltado, diz o Senhor. Eu serei glorificado, porque o meu povo clamará a mim, e eu responderei, eu atenderei. Então aquiete a sua alma. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Então creia, Ele vai dirigir as nossas vidas. Ele vai continuar guiando as nossas vidas. O que fará toda a diferença, irmãos, será a sua presença nas nossas vidas. Você lembra do que eu falei, do que eu enfatizei? Em uma situação, em um episódio, Jesus estava no barco. Ele levanta-se, ordena ao vento, ordena ao mar, que tudo pare. E cessou a tempestade e fez-se bonança. Em outra situação, uma tempestade novamente. Jesus está no monte, mas desce ao encontro dos seus discípulos. Muitas vezes nós não entendemos por que certas situações. Mas onde quer que estejamos, na nossa casa,
na igreja, no trabalho. A mão de Deus estará sobre as nossas vidas. A presença de Deus estará conosco e isto fará toda a diferença nas nossas vidas e onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra seja aplicada em nossos corações. E quando a inquietação sobrevier à sua vida, quando a adversidade quiser muitas vezes lhe envolver e lhe desesperar, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Nesta situação eu declaro isso porque é a palavra do Senhor que nos diz: Deus será exaltado, o mundo verá a glória de Deus e saberá que existe um Deus que é poderoso e que é infinitamente mais do que muito que se tem dito por aí. Neste último carnaval foi dito que Satanás era mais forte e que Deus não era forte. Mas o Deus a quem nós conhecemos, Ele pode todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O texto diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória do nosso Deus. Existe uma canção em que nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Ela diz assim: ó Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Sabe, irmãos, tem coisa que nos amedronta, tem coisa que nos apavora. Mas acredite, em todas as situações, Ele vai ordenar e dizer: sossegue, se aquiete, porque eu, o Criador de todas as coisas, sou quem estou ordenando. Vamos louvar ao nosso Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Escute, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, aleluias, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao céu,
pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sim, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Descansa, meu irmão, a tua alma. Confia em Deus. Ele vai estar sempre com você. Aonde quer que você esteja, Ele estará contigo em todos os momentos. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra alcance o teu coração em nome de Jesus. Amém.